Fala, meu povo, bom dia. Bom dia, meu povo. Mais um dia de bate-papo. Sim. Eu gosto quando eu consigo fazer vários dias na semana de bate-papo, porque aí a gente vai se atualizando. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô tentando abrir uma mensagem que eu recebi ontem. Inclusive, quero agradecer a todos vocês pelos comentários no vídeo de ontem. Eu acho que desde 2018 tem muita gente que, assim como eu, evita falar de política e evita falar da situação do Brasil porque são gatilhos muito sérios, né? Me deu ansiedade por anos. 2020 e 2021 foram anos que eu não conseguia nem com a família, assim. Eu tive questões seríssimas de pedir, por favor, para ninguém tocar nesse assunto, porque é um assunto que realmente machuca, né? Sim. E eu acho que ontem foi a primeira vez, assim, que eu consegui externalizar pensamentos meus e reflexões minhas sobre esse tema. E fico muito feliz que vocês sejam uma comunidade sensata, agregadora e inteligente, que me ouviu e que conversou, sabe? Claro que eventualmente brota uma ou outra pessoa extremista nesse pensamento, não extremista ao ponto... não extremista que dialoga, né? Porque eu acho que quando você sabe dialogar, você não é um extremista. Eu parto desse princípio, assim. Se você entende as ideias e consegue discutir sobre elas, não é extremista, Exato. né? Você tá aberto para ouvir outros pontos de vista. Claro que brotou uma ou outra pessoa aqui tentando minimizar meus pensamentos e as minhas palavras, mas ainda assim, acho que 99% dos comentários eram super dialogáveis e inteligentes e interessantes. Então, obrigada a todo mundo. E eu queria começar esse vídeo aqui compartilhando um inbox que eu recebi no Instagram. Eu não vou dar o nome da pessoa que mandou o inbox, porque ela começa falando que preferiu falar no inbox comigo. Então, eu vou poupá-la da exposição, mas eu queria muito agradecer o seu inbox e dizer que você me emocionou bastante. Eu li ontem, a gente estava gravando RPG ontem com o Mike, com o pessoal do Spoiler Alert. Então a gente terminou, já era quase meia-noite a gravação, e a sua mensagem foi a primeira que eu li antes de dormir, e eu acho que eu dormi até melhor, depois de tantos anos, depois de ver essa pintura que você fez sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer no Brasil. Então eu achei legal compartilhar com vocês que estão aqui participando desses papos diários. Vamos lá. O comentário é assim: Oi, Cris. Vi seu vídeo sobre as polêmicas do ano e depois de muito pensar sobre o que você disse no vídeo, decidi responder seu questionamento aqui, coerentemente para reduzir essas polêmicas. Acho que redes sociais e reality shows amplificam uma bipolarização existente na humanidade desde o primórdio. E isso é muito interessante, que já foi falado inclusive em vários documentários. Tem muito TED Talk sobre isso também, sobre essa polarização que determinados meios de comunicação incentivam hoje em dia. Porque gera engajamento, né? Exatamente. Se a gente pensar bem, existem dicotomias desde a gênese da existência. Havia um nada, como o Big Bang, tudo surgiu, luz e escuridão, dia e noite, sol e lua, frio e calor. Isso lembra muito as reflexões do Adam na série Dark, para quem tá ligado aí em Dark. Somos feitos de opostos, contrastes, sobretudo das nuances desses opostos, cada um no seu espectro. O problema é quando vamos aos extremos. Na política, há fanatismo e extremismo de ambos os lados. E no campo abstrato do pensamento ou do sentimento, todos têm todo direito, garantido pelo livre-arbítrio, de acreditar e se identificar com todo tipo de ideologia, desde que essa ideologia não fira os princípios básicos da existência de outras pessoas, Sim. Da organização da sociedade, ou mesmo da natureza ou parte dela. E o curioso é que a gente chegou a falar sobre isso no vídeo, né, que tem determinadas coisas que não são ideologias apenas, determinadas coisas que são crimes e, portanto, precisam ser contestados, obviamente, quando alguém faz alguma coisa. E muitos de vocês nos comentários falaram sobre isso, sobre entender os lados, entender
os pontos de vista, principalmente porque política, por exemplo, sempre teve direita, esquerda e centro. Sempre foi uma coisa estrutural, né? Então a gente não pode esquecer que pontos de vista sobre o mundo e movimentos de transformação de mundo sempre existiram. O que está acontecendo agora é um uso exacerbado da ferramenta seu pensamento. Segura a onda. Seu pensamento não é necessariamente o de todo mundo e, portanto, é seu. Eu acho que falta um pouquinho essa autoridade pessoal e não essa autoridade ditatorial, do meu ponto de vista, mas vou continuar a ler aqui. No momento em que uma pessoa acredita que uma ideologia fere o direito da outra sequer existir, da outra exercer o seu livre-arbítrio, aí deixou de ser algo tolerável. Para o mal vencer, basta o bem cruzar os braços. Eu tenho 43 anos e vi um adoecimento social nesses últimos 4 anos que nunca imaginei ser possível no Brasil. A intolerância com minorias cresceu, o ódio virou parte respirável da nossa atmosfera. E a máquina de lavar acabou de lavar minha roupa. Éramos um povo pacífico, como hobbits no condado, e viramos orques, cheios de ódio, deturpados e envenenados por um Saruman perverso que alimentou com mentira e inveja os piores instintos humanos, aqueles mais viscerais e mesquinhos que guardamos profundamente nas entranhas da nossa sociedade. E isso criou ervas daninhas e destruiu amizades, famílias e ambientes de trabalho. Por mais que sempre houvesse tido polarização, bipolarização, nunca foi tão intenso, tão palpável e tão cruel. E eu amei essa reflexão com Tolkien e com a história de Senhor dos Anéis, porque eu acho que essa é a mensagem de Tolkien. E sabendo até o histórico da pessoa Tolkien, da sociedade que ele estava inserida e do ponto de vista, né, de um homem branco da alta sociedade londrina, ele não era inicialmente, mas depois ele cresceu ali e virou um filósofo contemporâneo super respeitado. Ele tinha acesso a determinadas informações e ainda assim, dentro dessa sociedade que naquela época era super privilegiada, ele conseguiu trazer uma história de guerra dele, de ponto de vista de bem e mal. Então, você pegar o bem e o mal e transformar numa discussão filosófica nesse nível e a gente olhar hoje para essa história e falar, tá, então a gente continua vivendo na Terra-média, agindo exatamente igual, tendo líderes que nos levam tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal e acreditando nesses líderes e entrando em guerra contra pessoas que a gente ama por conta desses líderes. Não, tem um lance também da comparação com o Hobbit, um pouco dessa síndrome de vira-lata, né? Sim. De um povo ameno, pacífico, que vive em aceita festa. qualquer coisa e que aceita qualquer coisa. Sim. E que, na verdade, qualquer sociedade é corrompível, né? Todo mundo é. Não tem como não ser. Né? E a gente está vivendo isso de uma forma intensa em um curto período de tempo. Por isso que é tão assustador. Escalonou muito rápido. Do nada a sociedade inteira mudou, cara. Meu celular estava acabando a bateria de novo. Isso acontece em todo vídeo. Já falei várias vezes em live e tudo, mas meu celular tá cheio de problema, então eu tenho que carregar ele tipo de 3 em 3 horas. Como eu tô sempre trabalhando, ele tá sempre sem bateria, entendeu? Sempre a 10% de acabar a bateria. Então tá esse caos aí. Liguei ele agora aqui na tomada. Mas o exemplo que eu ia dar era de quando eu era criança e eu lembro de uma professora de história ensinando sobre as guerras que o Brasil participou e né, guerras que a gente interagiu e tudo, não de forma passiva, do tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe tudo que rolou e a influência do Brasil nessa guerra e a participação do Brasil nessa guerra. Mas guerrilhas aqui internas, coisas nossas, assim, coisas de dentro de casa, coisa da família brasileira, não lá de fora, não conflitos internacionais. E ela falava, assim, que a maioria dos conflitos brasileiros, eles terminavam ou de uma forma impositória, do tipo, sei lá, o que aconteceu com Tiradentes, né, que eram movimentos a favor da libertação do Brasil e tal, da independência do Brasil, ou acabavam numa morte, mas uma coisa muito local. Então, tipo, a Inconfidência Mineira aconteceu lá em Minas Gerais e não é, tipo, todo mundo do Brasil que sabe sobre isso demais. Todo mundo conhece Tiradentes num nível básico, mas a galera de Minas conhece mais intimamente, porque é muito grande o Brasil. E aí ela dizia que seria muito difícil, olha que doido isso, ela dizia na década de 90, ela falou,
é muito difícil você engajar o Brasil 100% em uma coisa, porque é muito grande. E não tem como as pessoas do sul do Brasil entenderem a vida das pessoas do norte e do nordeste. Não tem como as pessoas do norte e do nordeste entenderem a vida da galera do sul, porque são culturas completamente diferentes, sociedades e comunidades criadas por frutos completamente diferentes, e não tem como entender. O estilo de vida é outro, até o clima é outro. Eu lembro que ela falava exatamente isso, até o clima é outro. Não tem como você ter a mesma vida num lugar que tem um sol de rachar 90% do ano. E uma geada no mesmo momento. E um lugar exato, que cai neve, sabe, no Brasil. Então, assim, não dá pra você pensar igual. E isso me veio muito agora, assim, refletindo sobre tudo que a gente viveu nesses últimos anos, porque realmente não dá. Nem que a gente queira... Beira o lúdico, assim, a gente acreditar que o Brasil conseguiria todo mundo parar e falar, tem razão. É geograficamente de extremos. Exato. Nós somos um país de extremos, né? E, portanto, nossas realidades geram pensamentos extremos. Ah, mas tem outros países que são assim. Sim, tem. Eu não tô falando isso de forma absolutista. Eu tô falando isso que é uma reflexão que eu fiz baseada num pensamento que eu tenho de infância. E eu acho muito curioso isso, porque se você pensa na estrutura dos países até do hemisfério norte, países do hemisfério sul, que são climaticamente diferentes também, as soluções para a vida do hemisfério norte e do sul são diferentes, né? São extremos, completamente diferentes. Mas continuando a mensagem, porque ela é realmente muito boa e ela realmente traz muitas explosões de cabeça de reflexão. Por isso, eu não acho que o movimento que está ocorrendo agora é movido por ódio. É como quando a Barbárvore, e eu amei todas as reflexões de Senhor dos Anéis, é quando o Barbárvore e os Ents derrotam o Saruman. É a retomada do que foi perdido, uma virada no jogo. Eu não acho que o que temos no governo atual, não acredito em políticos, pessoas físicas em geral, mas acredito em políticas que não disseminem ódio e preconceito. Se temos um lobo mau e um lobo bom, o mais forte, o que vai crescer e prevalecer, é aquele que a gente alimenta. Não acredito em alimentarmos o lobo bom, impedindo o ódio de crescer e lutando para que a gente possa abandonar os extremos e, quem sabe, nos encontrarmos no meio do caminho para assistir uma boa série, ver um vídeo no YouTube, ir a um churrasco de família ou voltarmos a ser um povo alegre e tolerante de novo. E aí ela agradece, manda beijo, fala o nome dela, muito obrigada. E eu achei incrível esse comentário porque ele traz tantas reflexões gostosas sobre, eu acho, como a gente que está inserido na cultura pop, e eu acho que a gente tem o privilégio intelectual de ter acesso a histórias que realmente nos ensinam muito. Isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui no canal. Uma série não é só uma série, um filme não é só um filme, um livro não é só um livro. E eu acho que é um momento muito bom da gente falar sobre isso, porque não é realmente só uma série, só um livro, só um filme. Sempre foi um pedaço da história, sempre foi um grito de alguém. Star Wars é um grito. Por mais que o George Lucas seja uma pessoa que a gente olhe para ele e pense que ele está inserido numa realidade de privilégios, ele nos trouxe um grito sobre um período lá da década de 70, baseado em todos os resquícios das guerras do início do século XX. Ele trouxe um ponto de vista de supremacia. Quando você vai ler Duna, 1984, quando você vai ler várias histórias como Fundação é muito sobre isso também. E aí você vem para o mundo das séries, tem vários conteúdos, várias histórias que trazem exatamente essas discussões sobre como a gente precisa tomar cuidado com regimes supremacistas, com pensamentos supremacistas, com pensamentos extremistas, além de supremacistas, porque todo pensamento extremista, ele leva a gente ao isolamento, ele leva a gente a odiar o próximo por ser diferente de nós. Então eu acho que essa é a grande questão, porque depois de toda essa reflexão, a grande pergunta que fica no ar é: tá, mas como que eu posso ajudar a diminuir o pensamento extremista? Como é que eu posso fazer com que pessoas que têm um pensamento extremista
não sejam tão extremos assim. E aí a gente estava até conversando ontem, que eu acho que é uma das melhores reflexões que a gente teve sobre esse assunto em muito tempo, é que o pensamento, o posicionamento extremista não acontece de uma pessoa que te ataca, e sim você que coloca aquilo por julgamento uma outra pessoa. Tipo, você recebe uma mensagem de um familiar que é um pensamento completamente diferente do seu. Quem coloca essa pessoa numa extrema é você. Quando você pensa assim, tipo, nossa, mas essa pessoa pensa o completo oposto de mim. Ela é uma extremista. Você também está se colocando na outra extrema. Não estamos falando aqui de pessoas que te mandam mensagens te atacando, Isso. te diminuindo, ou tratando você como se você fosse pior do que ela é. Não é sobre isso. É sobre apenas opiniões. Isso, a pessoa deu a opinião dela. Saindo um pouquinho do âmbito familiar, que eu sei que é um ponto frágil para muita gente, porque muita gente perdeu familiares tanto para a pandemia quanto para pensamentos. Né? Eu acho que a gente teve 2 pandemias, em 2020 e 2021. Teve a do Covid e teve a de pensamentos, que nos tirou muita gente também, né? Mas eu vejo isso, por exemplo, no Twitter, assim, que é uma timeline de rede social e que as pessoas são donas das suas próprias contas. Não estou falando de pessoas que incitam o ódio, porque isso é crime. Inclusive, contas estão sendo excluídas do Twitter exatamente por incitarem o ódio e ser uma questão até contra as diretrizes de rede social. Mas pessoas que às vezes falam assim, eu gosto disso. E quem não gosta sente uma necessidade muito grande de ir ali naquela pessoa e chamar ela de louca. Precisa? Não, nem um pouco. A gente pode conviver com pessoas que gostam de jiló. Eu não gosto de jiló. Tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado estão falando, nossa, mas jiló fritinho na frigideira é tão gostoso, por que a Cris não gosta? Nossa, sua mãe tá vendo isso e Minha tá falando mãe isso. tá falando exatamente isso. Mas assim, é isso. Eu sou casada com Panda. Panda adora frango com quiabo. E eu detesto frango com quiabo com todas as minhas forças. Estamos aqui, né? Casamento. Entendeu? Tem 12 anos que o frango com quiabo é uma questão na nossa vida. Mas a gente existe bem dentro disso. Escalona isso para todos os assuntos. Religiosos, políticos, sociais, culturais, econômicos. É isso, as pessoas vão ter pontos de vista diferentes. Né? E a gente precisa... Não colocar o outro, quando é só a opinião do outro, numa caixinha Contra de criminosa contra a gente. Lembrando que caixinha de crime existe. Isso. Eu gosto de reforçar isso sempre, porque eu acho que faz parte da discussão entender a diferença entre opinião e crime. E talvez esse espectro dos últimos anos aí de rede social e situação política do Brasil tenha bagunçado um pouquinho esses dois conceitos. Isso. Mas todo mundo tem direito à opinião, desde que não fira nenhum direito do próximo e principalmente não seja uma coisa que entre no espectro da criminalidade. Mas eu queria agradecer demais esse comentário. Queria agradecer a todos os comentários, na real, principalmente os comentários que dizem esses vídeos são os meus favoritos. Obrigada. E é uma coisa que eu tenho falado muito com o Panda, assim, é legal recomendar uma série? É legal recomendar um filme? Claro que é. A gente ama o nosso trabalho, a gente não vai deixar de fazer conversar... nunca. É diferente, sabe? Eu acho que nós somos uma comunidade que a gente passou tantos anos refletindo sobre esses conteúdos de cultura pop e dizendo que não era apenas um conteúdo de cultura pop, que esse cantinho aqui, ele acaba se fazendo necessário. Porque a gente precisa se perguntar agora, que a gente está aqui, no começo de 2023, depois desses gigantescos terremotos que a gente viveu ideológicos. O que a gente vai fazer com todo esse aprendizado que a gente teve até agora? O que a gente vai fazer com todas essas referências que a gente entendeu? Porque já era. Quem não entendeu Star Wars não entendeu. A gente que entendeu, a gente pode fazer alguma coisa com esse conhecimento. O quê? O que você acha que pode fazer com tudo que você entendeu dessas histórias de cultura pop? Coloca aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa, porque mesmo que vocês falem, volte a falar de série, que é melhor. Que eu sei que tem uma galera que fala isso. Não tem como. A gente já começou esse movimento e ele não vai parar. E é isso, assim. Eu tô disposta a mudar o mundo. Pelo menos o mundo que eu vivo, que é esse aqui, e o mundo que eu impacto, que são vocês.
eu tô disposta a fazer isso. Por quanto tempo eu conseguir fazer. E eu espero que vocês estejam dispostos de fazer isso comigo junto também. A minha frase ficou completamente torta agora, né? Torta? Fazer isso comigo junto também. Vocês entenderam, né? Beijo. E obrigada de novo pela companhia e por me acompanhar tomando café da manhã. Porque literalmente eu gravo isso aqui ou fazendo ou tomando café da manhã. Tchau.